Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 31 a 39, e nós vamos refletir nesta noite justamente sobre isso, mais do que vencedores. Romanos capítulo 8, verso 31 a 39, encontrou aí na sua Bíblia? Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Pode se assentar. Na Segunda Guerra Mundial, os nazistas realizaram uma perseguição implacável contra os judeus, não é mesmo? Cerca de 5 milhões de judeus foram assassinados, foram arrastados para os campos de concentração, foram presos, assassinados, muita crueldade, muitos deles morreram em câmaras de gás, outros foram queimados em fornos. Quantas atrocidades na Segunda Guerra Mundial. Uma família chamada família Tin Bum decidiu então esconder alguns judeus que seriam presos e mortos. E eles conseguiram resgatar a vida de muitos, esconder a muitos, mas chegou um dia que eles foram descobertos, presos e mortos. Apenas as duas filhas do casal, Betsy e Corrie, não foram assassinadas, mas foram levadas para um campo de concentração nazista. E naquele campo de concentração, além do frio, do trabalho forçado, incansável, além de todas as doenças e pestes existentes naquele campo de concentração, os cães que mordiam e que feriam as prisioneiras, aquele campo de concentração estava infestado de pulgas que perturbavam constantemente. Já pensou você estar num lugar assim? Que lugar horrível, não é? Mas aconteceu que essas duas irmãs, Corrie e Betsy, conseguiram entrar no campo de concentração com um exemplar da Bíblia, o que era proibido pelos nazistas. E todas as noites, Corrie e Betsy liam a Bíblia, a palavra de Deus, e a estudavam com as prisioneiras, porque os soldados alemães, eles não se aproximavam do alojamento por causa das pulgas. Então aquilo que era uma aflição se tornou motivo de dar graças a Deus. Elas agradeciam pelas pulgas que as picavam, mas elas tinham o privilégio de se debruçar sobre a palavra de Deus e terem um alimento espiritual. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos entender que as aflições,
as tribulações, os problemas, as desilusões, as decepções, as acusações que muitas vezes o povo de Deus enfrenta, pode se tornar em motivo de dar glórias e graças a Deus. É bem possível que você já tenha passado por momentos difíceis na sua vida. Aparentemente tudo vai bem, tudo está sob controle, mas de repente as coisas desandam, as coisas mudam e você não sabe nem entender o que está acontecendo e você fala: por que isso tudo está acontecendo comigo? Eu tenho procurado observar a palavra de Deus, eu sou uma pessoa temente a Deus, e há pessoas que não levam Deus tão a sério como eu, levam uma vida aparentemente tranquila, sossegada, nada lhes falta. João 10, verso 9 e 10, diz assim: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e encontrará pastagens. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Uma senhora, no meio de uma terrível crise conjugal, ela saiu da cozinha da sua casa, abriu o bocal do poço para cometer um suicídio. E ela ouviu esse versículo que estava sendo recitado pela vizinha da sua casa. E aquela mulher parou, se aproximou do muro e a vizinha chamou: a senhora não quer participar do nosso culto no lar? E ela foi, ouviu a palavra de Deus, recebeu a bênção do perdão da vida eterna, a sua vida foi mudada, ela levou todos os filhos a Cristo, o Ritter Jales, o Hudson Joffer, o Richard Jules e o Carlos Jones, que está aqui, a Cristo. E quando ela abraçou a fé em Cristo Jesus, o marido disse para ela: ou eu ou esse Cristo que você está seguindo? Ela disse: você e Cristo. Ele disse: não. E então ele pegou a sua mala com as suas roupas e mudou-se para a casa da sua mãe. Marmanjões assim agem às vezes, né? Procura a mamãe nos momentos difíceis de crise, não é? E ele ficou lá 25 anos. E quando eu cheguei em casa e fiquei sabendo que o meu pai tinha saído de casa, eu fiquei preocupado. Eu disse, igual Chapolin Colorado: e agora? O que será de nós? O que será que vai acontecer conosco? Eu olhei para minha mãe. Eu tinha 16 anos de idade, um outro irmão com 15, outro com 13 e um outro com 11. E aquela mulher com uma máquina de costura começou a trabalhar diuturnamente e sustentou a casa. Meu irmão arrumou um emprego, eu também comecei a trabalhar e as coisas começaram a se equilibrar. E quando tudo aparentemente estava indo bem, ela disse para o filho caçula, para o Ritter: vai ali na casa da vizinha e pega um retrós de linha para mim que eu estou precisando. Ele saiu com a sua bicicletinha, fez a curva e veio uma Kombi na contramão, o atropelou e ele foi levado para a UTI e faleceu. Aí você diz: onde é que está Deus? Por que que Deus permite uma coisa dessas? E quando nós estávamos naquela aflição, essa mesma senhora se levantou do seu quarto depois de muito choro. Ela disse: está tudo bem. Eu deitei, dormi e Deus falou comigo. Eu sonhei e eu vi o meu filho subindo no céu com os anjos. Deus me deu essa visão porque Deus me disse: ele é um crente em Cristo Jesus, ele está seguro, está com Jesus. Ele morreu, mas morreu com Cristo. E aquilo se tornou um motivo de conforto para toda a família. Como que Deus é bom, não é? No meio das nossas lutas, nós vemos Deus agindo, Deus trabalhando, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos aqui
que muitas vezes nós temos aflições, tribulações na nossa vida, mas as aparentes tribulações podem ser transformadas em motivos de glorificação ao nosso Deus. As aparentes aflições, de alguma maneira, podem ser usadas por Deus para nos abençoar. Sabe, há momentos na vida que parece que o mal tem se levantado contra nós, procurando prejudicar a nossa família, destruir tudo que muitas vezes nós procuramos construir. Você sente isso às vezes? Você luta, você trabalha, você se empenha para fazer o melhor, mas de repente vem algo para trazer prejuízo à sua vida, para atrapalhar tudo aquilo que você tem tentado construir. Agora, as palavras inspiradas por Deus e registradas pelo apóstolo Paulo aqui em Romanos, no capítulo 8, nos revelam que Deus muitas vezes nos coloca diante de situações difíceis mesmo, mas as coisas que aparentemente são intransponíveis para nós se tornam motivos de glorificação ao nome do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que quem crê em Jesus é abençoado. Você é abençoado por Deus. O povo de Deus é um povo abençoado, mesmo enfrentando tribulações e aflições da vida. É por isso que o apóstolo Paulo, no seu cântico de vitória, ele diz que nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Revela que, a despeito do que possa acontecer conosco, deixa-me dizer uma coisa: a despeito do que possa acontecer conosco daqui para frente, tudo nos sairá perfeitamente bem, porque Deus cuida de nós. Hoje pode ser que esteja tudo bem, não é? Mas amanhã talvez as coisas mudem, talvez as coisas fiquem muito difíceis, mas em Cristo, aconteça o que acontecer, a nossa vitória já está assegurada. Você crê nisso? E aqui não há nada de triunfalismo, mas sim dependência total de Deus. Confiança na graça e na misericórdia de Deus. Paulo mostra que o cristão, ele é mais do que vencedor, porque ele declara aqui no verso 31 e 32, Deus é por nós. O apóstolo inicia esse cântico de vitória com uma pergunta aos cristãos romanos e também a nós. Ele pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos repetir juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus irmãos, nós estamos ao lado de alguém muito poderoso, não estamos? Nós temos um ajudador poderoso nas nossas lutas. Quem pode pelejar contra o povo de Deus? Quem pode se levantar contra uma serva, um servo de Deus? Uma pessoa que teme realmente ao Senhor? Então, com essa palavra e expressão, Paulo está se referindo basicamente ao pecado tão presente na vida humana, que procura nos destruir, que procura nos distanciar de Deus, porque o pecado é como um câncer terrível que corrói, que mata, que traz a morte física, mas também a morte espiritual, nos separando de Deus. Deus, Ele olha para você e Ele ama você, mas o que Ele odeia é o pecado na sua vida, porque o pecado é como um câncer que vai matar, vai destruir você, se não for tratado, se não for curado, se não for vencido. O pecado mata, tem alguma dúvida? O pecado separa de Deus. Entretanto, Deus, apesar da nossa condição de pecaminosidade, nos diz aqui o apóstolo Paulo, nos amou
e decidiu agir em nossa defesa. Deus não ficou de braços cruzados. Deus não está lá no céu observando tudo e dizendo, vamos ver como é que ele vai se sair, como é que ela vai lidar com essa situação. Deus decidiu agir em nossa defesa. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Então o conhecimento e a convicção dessa verdade é o primeiro passo para vencermos este mundo difícil e também toda a obra das trevas. Há pessoas que hoje vivem com medo de tudo e de todos. Eu não estou falando, lamentavelmente, daquelas pessoas que passam por um momento difícil na sua vida, de síndrome do pânico. Alguém já teve síndrome do pânico aqui? Às vezes a pessoa fica com medo de tudo, não é? E às vezes é preciso tratar com essa enfermidade, lidar com isso, mas há pessoas que hoje têm medo até mesmo das obras das trevas. Tem medo de macumba, tem medo de feitiçaria, tem medo de mal olhado, tem medo de olho gordo. E tem alguns que seguem algumas superstições aí, não é? Eu gosto daquela de colocar a vassoura atrás da porta da casa para ver se a sogra vai embora. Essa aí acho que funciona. Mas deixe-me dizer uma coisa para você. Isaías 54, 17. Toda ferramenta preparada contra você não prevalecerá. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a refutarás, porque esta é a herança dos servos do Senhor e a palavra que de mim procede, diz o Senhor. Toda a situação de miséria e de morte pode ser vencida se nos colocarmos na dependência de Deus. Então você precisa saber e confiar que, a despeito de tudo o que acontece ou poderá acontecer na sua vida, Deus é por você. Deus peleja por você. Deus luta as nossas lutas. Deus nos ajuda. Sabe, a maior prova disso é que Deus nos defende nos momentos mais difíceis. Às vezes nós não temos força. Às vezes nós não sabemos nem o que dizer, não temos argumentos, não temos condições de lidar com determinadas situações, mas precisamos saber que Deus é a nossa defesa. Por isso nós não precisamos temer nada. Há pessoas que vivem com medo. Para que medo? Tanto é que Deus prova que realmente nos ama. Você viu o que diz aqui Paulo, no verso 32 desse capítulo? Ele diz assim, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não dará também com ele todas as coisas? O que a Bíblia está nos dizendo aqui? Que Deus, por amor, nos deu o melhor que Ele tinha, deu o seu próprio Filho por amor de nós. E juntamente com Ele, todas as demais coisas. O problema é que hoje há uma inversão de valores na nossa sociedade, não é? Sem citar vários exemplos, mas hoje as pessoas estão buscando coisas, todas as demais coisas, e não querem compromisso com Cristo. Deus deu Jesus Cristo. O que a Bíblia diz? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Paulo está dizendo aqui que em Cristo, Deus nos deu gratuitamente todas as outras coisas. Todas as demais coisas. Então, o importante não é buscar coisas, buscar bênçãos, como muitas pessoas estão fazendo hoje, procurando as igrejas atrás de bênçãos. O principal é ter o abençoador. Você já tem Jesus Cristo? Já crê em Jesus como teu Senhor e Salvador pessoal?
e com Ele, gratuitamente, todas as demais coisas. Quando nós temos o abençoador, nós somos abençoados, meus irmãos. Como filhos de Deus, muitas vezes passamos também por necessidades, não passamos? Acho que os pregadores da teologia da prosperidade deviam olhar mais para a Bíblia. Nós passamos por momentos difíceis. O crente, ele fica enfermo, doente. O crente tem contas para pagar. O crente passa por momentos de crise. E eu pergunto para você, qual é a sua necessidade? Você tem alguma necessidade? A Bíblia diz que como filhos de Deus, nós somos abençoados. Porque estamos livres de toda a culpa e de toda a condenação. Acompanhe comigo o verso 33 e 34. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, esta é a grande bênção que Deus concede aos que creem no seu amor, aos que confiam nele. A culpa e a condenação imposta sobre as nossas vidas por causa do pecado, ela traz muitos malefícios à nossa vida, porque rouba a nossa paz. Não é isso que acontece quando algum pecado surge na vida? Tira a nossa alegria, tira o nosso prazer de viver, contentamento. A tristeza invade o nosso coração. A culpa diante de Deus nos atrapalha, tira a nossa vontade de lutar, ficamos desanimados. Porém, quando, com muita sinceridade no coração, nós olhamos para a nossa vida e vemos quem nós realmente somos, e arrependidos confessamos os nossos pecados a Deus e firmamos a nossa fé no sacrifício de Jesus Cristo, toda a condenação, toda a culpa é tirada de sobre nós pelo poder do sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário. Não é maravilhoso isso? Toda a culpa. Quando nós confiamos no sacrifício de Jesus Cristo para a remissão e perdão dos nossos pecados. Por isso que Paulo, na sua extasiada confiança, ele diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é que acusa? Quem é que acusa? Ora, existem muitos acusadores hoje, não existem? Os homens são impiedosos, não são? Basta alguém encontrar uma falhazinha, um defeito na sua vida, que o inimigo usa aquilo para humilhar você, para te massacrar. Lembra-se de Davi? Davi pecou. Ele reconheceu o seu pecado, a sua culpa, quando o profeta Natã veio e o exortou. Mas Davi, ele fez um pedido para Deus: Senhor, não me deixe cair nas mãos dos homens. Você sabe por que ele pediu para não cair na mão dos homens? Porque os homens não têm misericórdia. Mas Deus é amoroso. Deus é misericordioso. Amém, meus irmãos? Deus age com misericórdia. Mas, além dos acusadores neste mundo, nós temos o grande acusador dos nossos irmãos, que é Satanás. Se você abrir a sua Bíblia, lá em Zacarias, no capítulo 3, verso de 1 a 5, nos fala sobre
Josué, ele acusando o sacerdote Josué, ele era como um tição de carvão, e ele começa a acusar o servo de Deus. Ele é o grande acusador dos nossos irmãos. Repita comigo: quem acusa é Satanás. De novo, quem acusa é Satanás. Agora, Deus é o nosso defensor. E até mesmo o grande acusador dos nossos irmãos terá que comparecer diante do justo juiz e ouvir a sentença de absolvição dos réus, e ele mesmo receberá a sua sentença de condenação eterna no lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e os seus seguidores. Então, quando o inimigo vier acusar você de alguma coisa, falar assim: eu sei quem você é, eu sei quem você foi, eu sei o que você fez. Não é assim que ele age? Pensa que eu não sei o que você andou fazendo lá no passado? E às vezes ele faz isso comigo. Faz com você também? Eu sei o que você aprontou. Aí eu tenho a minha estratégia, né? Eu digo para ele para onde eu vou e para onde ele vai. Para onde é que ele vai? Para o lago de fogo e enxofre. Para onde que eu vou? Eu vou para o céu, porque todos os meus pecados Jesus Cristo levou com seu sacrifício na cruz do Calvário, no dia que eu entreguei a minha vida a Jesus. Todos os teus pecados foram levados por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Todos os pecados que você reconhece diante de Deus e confessa honestamente que é pecador, carente da graça de Deus. Meus amados irmãos, somos mais do que vencedores, porque Jesus Cristo nos livrou de toda a condenação. A sua morte e a sua ressurreição dentre os mortos são a garantia de que Deus aceitou o seu sacrifício por nós. Aliás, o apóstolo Paulo, ele começa esse capítulo 8 com uma afirmação linda. Abre aí, capítulo 8, a partir do verso 1. Ele começa dizendo assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na morte, na carne. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você já está em Cristo. Veja como é importante estar ligado a Cristo, ter a sua fé firmada em Jesus Cristo, depender de Cristo. Somos mais do que vencedores, porque Jesus Cristo intercede por nós junto ao trono de Deus, junto ao Pai. A Bíblia diz aqui no verso 34, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Se Deus, o Pai, é por nós, não é isso que Paulo diz? Se Deus é por nós, Jesus também é por nós. E Jesus está à direita de Deus, à destra de Deus, dentro do céu, intercedendo por nós. Lamentavelmente, hoje nós vemos muitas pessoas buscando intercessores, mediadores ou medianeiros que não podem ajudá-lo. Se você está confiando em homens, em santos e santas, em anjos ou em espíritos para te ajudar, saiba que você ainda está em trevas. Porque a palavra de Deus diz que só há um mediador entre Deus e os homens,
A Bíblia diz, em 1 Timóteo 2, verso 5, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só existe uma maneira de chegar a Deus. Só existe um acesso para Deus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. Jesus é o único que pode nos ajudar. É o único que pode nos levar ao céu. É o único que pode nos levar a Deus. Então a nossa completa dependência ao Senhor Jesus Cristo é que nos possibilita dele nos perdoar e nos salvar. Mas é preciso depender de Cristo, estar ligado a Cristo. Jesus Cristo, ele não demonstra indiferença diante das nossas necessidades. Ele nos ajuda nas nossas lutas. Por que ele nos ajuda? Porque ele se fez carne, habitou entre nós, ele se tornou homem, e ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é ser tentado, e ele padeceu por nós. Por isso ele se compadece das nossas fraquezas. Ele é o nosso intercessor diante de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 34, no verso 19 e no verso 20. Eu quero que você saiba que, embora nós sejamos mais do que vencedores, olha aqui para mim antes de nós lermos o Salmo. Nós não temos nenhuma garantia na palavra de Deus que nós não seremos afligidos. Veja o que diz o salmista aqui. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Deus guarda ou não guarda? Mas ele diz que muitas são as aflições do justo, mas Deus guarda os seus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você pode enfrentar aflições na sua vida, no seu ambiente de trabalho, no seio da sua família. Às vezes, dentro da nossa casa, vem uma notícia de uma enfermidade ou até uma doença incurável. Não pode acontecer conosco isso. Ninguém está livre disso. Mas Deus nos guarda. E nós não precisamos ter medo de nada. Você não precisa ter medo nem de andar na rua, de ser assaltado e morto, porque se você morrer e estiver sem Cristo, terrível. Mas se você morreu com Cristo, está salvo, não está? Amém? Tem certeza da salvação? Amém? Essa semana, alguém me mandou um vídeo de um pastor aqui da nossa cidade, não vou citar o nome dele, eu conto milagre, não digo o nome do santo, né? Alguém pode dizer, pastor, tá? Mas esse pastor disse, hoje, por causa da forma como eu prego, eu tenho medo de ser morto por um fanático bolsonarista. Ele pode entrar aqui na igreja e dar um tiro, e eu vou correr lá para junto do batera. Medo. Você tem medo de morrer? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei como será a minha morte nem a sua morte. Se por acidente, se através de tiro de algum fanático religioso, agora eu vou falar do PT, né? Falando do Bolsonaro, do PT, né? Ou do bolsonarista, ou petista, se de câncer, se doença do coração, mas uma coisa eu sei, na hora da minha morte eu vou estar seguro nas mãos de Jesus. Porque a morte para o crente é lucro, é vitória. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Jesus nos ama. Mas ninguém está livre de enfrentar aflições na vida. Dificuldades, problemas. Seremos afligidos por problemas, por conflitos, decepções, acusações.
E dói, não dói? E dói quando nós somos acusados injustamente. Dá uma vontade de partir para a ignorância, não dá? Seja honesto, dá ou não dá? Mas, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus também nos dá equilíbrio, nos dá controle emocional. Nós somos abençoados por Deus. Ele se compadece, é poderoso para nos socorrer. O autor de Hebreus diz no capítulo 2, no verso 18, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Quem é que socorre os que são tentados? O Senhor Jesus. Se você é crente em Cristo Jesus, saiba que você passa por aflição, provações, tribulações e tentações. Você é tentado ou não? Em que área da sua vida você é tentado? Ah, pastor, eu tenho algumas fraquezas aí. Tem fraquezas a vencer. Diga comigo, tem fraquezas a vencer. Eu sou fraco, mas o Espírito Santo de Deus é forte. A carne é fraca, mas o Espírito é forte. Não podemos usar isso como válvula de escape. Você pode vencer toda e qualquer fraqueza, todo momento difícil da sua vida. Deus pode usar a tentação para o seu bem, para que você se certifique da sua condição espiritual diante de Deus. Eu vou te ensinar uma coisinha aqui. Quando vier uma tentação muito forte na sua vida, porque às vezes vem uma tentação forte na vida, não vem? Vem ou não vem? 8 pessoas disseram que vem uma tentação muito forte na vida. Vem ou não vem uma tentação forte na sua vida? Vem? Então, quando vier uma tentação muito forte, você deve se lembrar do amor de Jesus. Jesus me ama. E você deve se lembrar do seu amor por Jesus. Essa tentação que eu estou enfrentando é mais forte do que o amor que eu sinto por Jesus? Repita comigo. Esta tentação que eu estou sofrendo é mais forte do que o meu amor por Jesus? Eu acredito que você ama Jesus, não ama? E se você ama Jesus, você vai vencer. Tudo posso? Filipenses 4:13. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Somos mais do que vencedores, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Vamos ler versos 35 a 39. Olha que lindo. Paulo diz, ele pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O crente em Cristo está seguro e livre de toda culpa e condenação. É interessante que Paulo passa a revelar também que não há nada neste mundo, nenhum desastre natural, não há nada provocado pelo homem e nem mesmo pelas hostes espirituais da maldade que possa nos separar do amor de Deus. E ele começa a dizer aqui, tribulação, sofrimento, aflição. Ah, pastor, eu sei o que é sofrer. Jesus sabe também. Ele sofreu por nós. A angústia. Às vezes dá uma dor na alma, não é? Eu não sei se a alma tem dor, mas parece que dá uma dor na alma. Aquela sensação de esmagamento no peito. Ou parece que tem uma corda no pescoço, não é? Você quer ingerir um alimento e não consegue por causa da angústia. A fome, sofrer necessidades materiais, apertos, privações,
nudez, vestuário insuficiente, falta de teto, de abrigo, perigo. Interessante que Paulo, segundo aos Coríntios, no capítulo 11, verso 26, ele nos fala a respeito de alguns perigos que ele enfrentou. Olha só, segundo aos Coríntios 11, 26, ele diz assim: em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, e em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Paulo sabia o que era passar por situação de perigo, não sabia? Nós corremos perigo todos os dias, mas Deus nos guarda, e o perigo não pode nos afastar de Deus. A espada, a morte provocada pelos inimigos de Cristo. Você abre a sua Bíblia em Mateus 14, verso de 1 a 12, você encontra a história de João Batista, que teve a sua cabeça decepada. Abre a sua Bíblia em Atos 12, verso 2, você vê de Tiago, que também foi decapitado. Hebreus 11, verso 37, eu gosto dessa passagem bíblica aqui, acompanhe comigo, Hebreus capítulo 11, no verso 37, o que a palavra de Deus nos fala sobre os crentes do passado? Olha só o que diz aqui: eles foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Enfim, nada pode nos separar do amor de Deus. Todas as coisas, entretanto, possam provocar na nossa vida uma agonia, provando a nossa fé, causando uma certa aflição, não pode nos separar do amor de Deus. Nós temos o exemplo, o testemunho de Paulo, quando ele declara em Filipenses 4, verso 19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tem alguma necessidade? Ele falou, meu Deus, ele diz aos filipenses. O Deus de Paulo era o Deus dos filipenses? O Deus de Paulo é o seu Deus? Então ele não vai deixar faltar nada. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Todas elas. Ele vai suprir. Nós não temos vitória completa, porque muitas vezes nós não temos obediência completa, meus irmãos. Falta obediência completa. Temos a promessa de que podemos passar por momentos difíceis na nossa vida, sim. No Salmo 30, no verso 5, o salmista diz, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Repita comigo. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, se você é um cristão, você precisa se alegrar com as bênçãos de Deus. Há um hino do nosso hinário que diz, quantas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Aquele que tem Jesus, que tem a sua fé forte, firmada em Jesus, não fica murmurando, não fica se lamentando, reclamando da vida, mas ele tem o que agradecer a Deus. Deus abençoe você, para que você seja mais do que vencedor, para a glória de Deus. Amém?